a 29. Leamos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós já oramos ao Senhor, junto com os nossos irmãos que estavam conduzindo nos cânticos, a respeito da iluminação do Santo Espírito. E é desejo do nosso coração que você mergulhe nesses versículos e nos versículos que serão citados também aqui. O tema de hoje é firmados no Espírito. Firmados no Espírito. Como chegamos no final do capítulo 2, precisamos retornar e trazer à memória o que João está tratando, o perigo, os perigos que tentam roubar a comunhão do crente com Deus. E Dr. Dwight Lloyd Jones chega a dizer que a bênção da comunhão com Deus é superior à bênção de um perdão. Ele não está dizendo deste perdão salvífico, mas de um perdão mesmo do próprio Deus. Se ele só perdoasse, não seria tão bom quanto ter comunhão com o Senhor. E é isso que eu tenho orado ao Senhor, para que a igreja tenha prazer, gozo, alegria, contentamento nessa comunhão com Deus. A alegria de poder ler a Bíblia, a alegria de poder orar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, sozinho, com a família ou com a família maior que é a igreja. E ele enumerou aqui alguns perigos que sondam a vida do crente. E ele falou sobre a questão da dificuldade como um problema interior, a dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor, dizendo que há desejos carnais que nos conduzem para a desobediência. E ele falou também sobre a dificuldade de muitas vezes andar como Jesus andou, sendo que esses atos identificam, evidenciam aquele que está no Senhor. Mas ele também falou a respeito da dificuldade que se tem de amar o irmão. E há muitas pessoas dizendo assim: eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Ele disse que aquele que odeia o irmão é mentiroso. Então é necessário que amemos. Então, outro perigo é a luta que nós temos, a luta interior de um relacionamento verdadeiro com o nosso irmão. Mas também ele trata aqui do desvincular-se do mundo. A carne pende para o mundo quando o mundo está dominando. E ele diz que é impossível amar a Deus e amar ao mundo no mesmo momento. Se nós amamos o mundo, evidenciamos que não amamos a Deus. Depois ele fala a respeito de um problema ou da dificuldade externa. E ele aponta para a dificuldade externa como aqueles falsos que introduziram-se no meio da igreja e que negam a Jesus Cristo, Jesus como o Cristo, então sendo os anticristos. E eles não permanecem, eles saem, eles são mentirosos. Gravem bem essa expressão para os anticristos. Eles não permanecem, eles saem do meio e eles são mentirosos porque negam a Jesus Cristo. Mas ele também trabalhou para fortalecer a igreja, que a igreja tem no Senhor a garantia de todos os pecados já perdoados. Mais que isto,
tem também a garantia da vitória sobre o maligno. E ainda tem uma comunhão de conhecimento de Deus o Pai e de Deus o Filho. E este conhecimento não é algo intelectual, não é algo de saber, não é algo de identificar num texto, mas é o conhecimento de relacionamento íntimo. E agora ele fecha apontando para algo extraordinário, e é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta noite. Fecha o capítulo 2 de uma maneira maravilhosa, apontando para a razão da permanência dos filhos de Deus em Deus. Então vamos lá para a gente estudar esse texto de maneira bem tranquila, lembrando que no versículo 26 ele disse que ele estava escrevendo isto para que os membros da igreja, os irmãos em Cristo, não fossem enganados. Então nós sabemos que tem sempre alguém por trás, querendo, tentando enganar. A primeira lição que vamos tirar aqui é que João afirma que há um contraste dentro do contraste entre os filhos de Deus e os falsos profetas ou os anticristos. Existe um contraste muito grande, porque ele inicia o versículo 27 dizendo assim: quanto a vós outros, porque ele havia falado a partir do versículo 18 sobre os anticristos, o que eles são, suas características, seu modo de pensar, seu modo de fazer, falar, fazer, agir, a maneira que ele trabalhava no meio para destruir. Mas ele diz assim, isso era o anticristo. Quanto a vós outros. Essa expressão é muito importante para se entender de quem, ou a quem, e com quem João está falando. Ele está falando com filhos de Deus. Ele está falando com a igreja que permanece, a igreja que sofre, a igreja que está sempre fiel, independentemente do que aconteça. E ele trabalha então algumas coisas importantes. Ele vai dizer que o contraste principal entre o verdadeiro crente e o falso crente, entre os discípulos de Jesus Cristo e o anticristo, é a unção que receberam. E para entender aqui, ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, é preciso voltar no versículo 20. E o versículo 20, você lê o quê? Vamos lá. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Primeira coisa, o que é esta unção? Vamos lembrar que todo o escrito do Novo Testamento, ele tem um fundamento no Antigo Testamento. E uma das coisas que se fazia no Antigo Testamento era a unção de autoridade, de separação para determinado ofício. Vamos lembrar aqui o que Samuel recebeu do Senhor, qual tarefa o Samuel recebeu do Senhor, e que difícil tarefa, pois era ainda com o rei Saul vivo, ir lá e ungir a quem mesmo como rei? Davi. Só que ele não sabia que era Davi, era filho de Jessé. E chega lá, ele começa a ver um fortão guerreiro, vai ser esse, não é? Vem o outro, não é? Acabaram os seus filhos? Não, tem mais um. Está lá, é um adolescente cuidando lá das ovelhas. Chama-o. E quando ele chega, o Senhor fala, é esse, você está vendo só o exterior, eu vejo o interior. É esse que eu escolhi. Ungi-o. E então, unge-se Davi. Davi agora ele é dentro do reino de Israel, ele é separado para assumir o reinado. Ele está agora separado dentro de uma autoridade profética divina para assumir o reinado. É o mesmo sentido, só que no sentido agora espiritual. O que João está dizendo, que Deus, quando salva alguém,
ele coloca nele a unção, ou o sela com o Espírito Santo, separando-o dos demais. Vamos lembrar que Davi foi separado dos demais para ser rei. O Filho de Deus é separado no mundo dos demais para ser propriedade de Deus. Então essa unção é o novo nascimento operado no coração. E é uma coisa interessante porque, olha o que diz João 3, vamos lá, nós temos alguns textos, João 3, 5 a 8. João 3, 5 a 8, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele diz para Nicodemos, versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascido da água e do Espírito é o mesmo significado. Às vezes as pessoas tem que ser batizado e receber o Espírito. Aqui a ideia, creio eu, não está envolvendo a água do batismo. Mas vamos ver então com que base nós podemos afirmar isso. Ezequiel 36. Se você está com a sua Bíblia, abra a Bíblia, que o exercício de abrir a Bíblia, primeiro, lhe coloca no estudo. Segundo, lhe faz muito bem para a mente, para o coração e para a alma. Ezequiel 36, 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A questão aqui da água, inclusive no batismo, é simbólica. Mas aqui em João ele está dizendo da purificação operada pelo Espírito Santo do Senhor, quando ele é colocado, ou seja, o Santo de Deus, você filho de Deus, você filha de Deus, é um ungido do Senhor, é uma ungida do Senhor, nós temos a unção do Espírito. A unção do Espírito. Tínhamos outros textos, mas não dá para a gente ir lá por causa do tempo. Isto implica no novo nascimento. As igrejas pentecostais ou neopentecostais, elas chamam um fervor, possível fervor de batismo com o Espírito Santo. Eu não nego que haja, sim, em alguns, um fervor do Espírito, mas não é o batismo é a unção. Há sim um avivamento pessoal de intimidade com Deus que supera em determinados momentos ou outras pessoas, mas não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a unção recebida no momento da conversão, no separar, ao separar você para Ele, neste mundo que o próprio João vai dizer aqui. Deixa eu voltar aqui para João. Olha no capítulo 5 da primeira epístola ainda, no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você e eu somos ungidos, separados, nós somos batizados para estarmos no meio deste mundo que jaz no maligno.
Deus domina também o maligno. Deus domina também o inferno. Deus domina também o diabo, porque Deus é a causa não causada, é o feitor não feito, é o dominador não dominado, e nada neste mundo, nada neste mundo foge ao seu controle. E ele concedeu, permitiu, dentro do seu propósito, poderes, por exemplo, dando liberdade a Satanás para ser o príncipe das trevas deste mundo. Por isso Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Deus nos libertou do império das trevas. Então, quando você é salvo, o Espírito Santo lhe resgata das mãos de Satanás e o transporta para o reino seu próprio. Possuem conhecimento da verdade. O Espírito Santo, ele não só está nesta operação de novo nascimento, mas ele também nos rega com o conhecimento da verdade. Olha só o que diz o 20 também, voltando aí, o final, capítulo 2, está em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Conhecimento. Isso me faz lembrar de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente o Espírito Santo pode nos fazer entender as coisas do Espírito, ou as coisas espirituais. Vamos para 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 a 16. Paulo diz: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo aqui, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Gente, o mundo está louco. E eles nos chamam de loucos. Mas o mundo está louco. E não pode entendê-las. Veja bem, volte aqui no versículo 13. Vos é ensinada não vos é ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Mas aquele que não tem o Espírito não pode, então, entender, versículo 14 agora, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Espiritualmente. E ele continua: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Então, este conhecimento da verdade é nos dado pelo Espírito Santo. Ele nos dá o conhecimento da verdade, ele nos ensina a verdade. João 14, 26. João 14, 26. Jesus está falando sobre o seu retorno ao Pai e a vinda do Espírito Santo. E ele diz assim, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, o Espírito Santo é enviado por Deus Pai e por Deus Filho. Envia-se por Deus no nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho. Olha só o que ele diz:
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, atuando na vida dos filhos de Deus, abre-lhes o entendimento para que eles possam contemplar a verdade celestial, para que eles possam entender o plano da redenção, algo que os filósofos não revelados não podem, que os estudiosos ou estudados também não podem. Mas até mesmo um analfabeto alcançado pela graça recebe essa instrução, este conhecimento. Olha só que coisa linda, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Presta atenção comigo. O camarada recebe uma inteligência tal que ele é capaz de desenvolver um programa complicadíssimo na área da informática. Ele é capaz de desenvolver uma vacina para combater determinado vírus. Ele é capaz de promover cirurgias que você fica assim, de queixo caído. Mas ele não consegue entender a cruz de Cristo, se ele não for redimido. Agora preste atenção no que Jesus disse aqui. Versículo 25 a 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque, preste atenção nisso, ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Ou seja, não é que Deus vedou, o sábio e o instruído não pode compreender o plano da salvação. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é que não se conhece Deus através da intelectualidade. Não é que o intelectual não possa se converter, não possa também conhecer a Deus. O que ele está dizendo que aqui não é o requisito para entender o plano da salvação, para crer em Jesus, alguém que tenha um alto nível de intelectualidade. Então, ocultaste a capacidade intelectual. Ele continua dizendo: e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, no corpo de Cristo, o filósofo que tem a primazia do conhecimento da filosofia, e aquele que não teve a oportunidade de estudar e é um analfabeto, eles têm o mesmo conhecimento se ambos foram alcançados pela graça do Senhor, pela revelação do Espírito. Ambos podem entender a salvação. Não precisa de ter diplomas para ser cristão, para ser salvo, para ser filho de Deus. Porque este conhecimento é dado pelo Pai através do Filho e do Espírito. Aí ele continua, veja bem, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o conhecimento que temos não é um conhecimento adquirido por outra coisa a não ser pela unção do Espírito Santo na nossa vida. Olha só, João capítulo 16, versículo 13.
João 16, versículo 13. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo não só nos resgata das trevas, mas também nos ilumina os olhos e o coração e a alma, nos ensinando. Ele também nos guia à verdade. Por isso que quando você está por cometer um pecado, ou cometeu um pecado, e você fala, estou com um peso de consciência. Não, não é o peso da consciência. É o peso da verdade no seu coração sendo revelada pelo Espírito Santo, que você está errado ou indo para o erro, e é o Espírito Santo lhe guiando pelo caminho da verdade. É por isso que as pessoas se levantam contra o Senhor e você permanece firme, porque o Espírito Santo lhe sustenta. No século XVII, houve um grande embate entre os puritanos e os chamados quáqueres. Os puritanos valorizando as Sagradas Escrituras, já o quáqueres entendendo esse texto aqui como o crente tem conhecimento. Olha só como é que está, vamos lá no João, na 1 de João. Olha só, por causa disso aqui, olha o que ele diz. Vocês não necessitam de alguém que vos ensine. Pegando esse texto, os quáqueres pensavam que, uma vez que o Espírito Santo entrasse no coração da pessoa, aí agora Deus já falava direto, Deus estava no coração dela e não precisava mais da Bíblia. Não é bem parecido com muitos que você tem hoje. Deus fala direto comigo, não preciso da Bíblia. E é até bom lembrar que nós estudamos aqui que toda profecia só é válida, lembra? Primeiro, se ela se cumprir. Mas só se cumprir não é válido. Tem que se cumprir e tem que partir de alguém que tenha caráter, ensina segundo as Escrituras Sagradas. E tem uma outra aqui que eu não falei aqui domingo, mas que é bastante interessante. Se você quer, primeiro, se alguém chegou profetizando, você fala, bom, então tem que se cumprir. Agora, cumpriu. Se cumpriu, se o ensinamento dele é de acordo com a Bíblia. Terceiro, chega para ele e fala o seguinte, eu quero que você revele um sonho para mim. É comigo mesmo. Então, revela o que eu sonhei. Foi isso que Nabucodonosor fez. Os sábios estavam lá, todos aqueles que gostavam de... Ele disse, tá, vem cá. Eu tive um sonho, agora, só para saber se vocês sabem de verdade, tem o dom da revelação mesmo, então me revele o que eu sonhei. E se acertarem, revelem então o significado do sonho. Teve alguém no reino da Babilônia que conseguiu fazer isso? Oi? Daniel. Mas ali não. Mas mesmo assim não foi nem Daniel que fez, porque ele mesmo disse, não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Então é um bom teste, né? Eu sou o revelador de sonhos. Então revelo o que eu sonhei e depois qual é o meu sonho. Por que está dizendo isso? Porque muitas pessoas às vezes trazem e abandonam as Sagradas Escrituras. Então tudo que eu prego, tudo que eu ensino, tudo que eu digo, tem que estar no crivo da palavra. Tem que ser aprovada pela palavra. Eu estou para começar uma meditação até mais breve, por sugestão de um amigo,
para colocar no canal lá no YouTube e pegando lá, fazendo uma exposição de Romanos 3, 19 a 31, assim uns 3 minutos, 4 minutos no máximo por cada palavra. Mas é interessante porque a lei, ela vem para evidenciar a nossa pecaminosidade. Ela vem para colocar em xeque a nossa espiritualidade. Então, tudo aquilo que eu falo precisa ser comprovado. E aí no versículo 21, porque ele vai dizer assim: a lei se manifestou para que todo homem seja calado e não possa bater no peito, ou seja, culpado diante de Deus. Aí versículo 21, mas, esse mas é muito interessante, neste versículo, nesse contexto. Mas a justiça de Deus, fora da lei, eu quero até olhar qual é o termo literal que ele usa, quer ver? Ó? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. O crivo não é a lei, mas a justiça é sobre a lei, de tal maneira que esta justiça de Deus, ela é testemunhada pela própria lei. A própria lei se curva diante da justiça de Deus. Sendo assim, tudo que nós falamos, pregamos, ensinamos, precisa estar debaixo das Sagradas Escrituras. Não podemos dizer simplesmente sentir no coração. Sentir no coração. Por que eu não posso seguir o meu coração? Porque o nosso coração, eu quero que haja prova. Quem pode citar para nós aí onde está o texto? Jeremias 17, 9. Por que eu não posso seguir o meu coração quando o meu coração não é colocado debaixo da Bíblia Sagrada? Olha só o que ele diz em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração nos engana, porque nós somos pecadores ainda, né? Então não podemos seguir. Quando você fala aqui que ele está, não necessita de alguém que vos ensine, ele não está dizendo uma revelação extra-bíblia, ele não está dizendo que o cristão passa a conhecer todas as coisas. O que ele está dizendo aqui, que o cristão conhece o fundamento da redenção. Qual é o fundamento? O que ele está tratando aqui? Ele está tratando aqui de um povo que estava negando a humanidade de Jesus o Cristo. O que ele está dizendo aqui, você não tem necessidade que alguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará, vos convencerá. E o versículo que nós lemos em João, eu não li o seguinte, deixa eu ver se eu o encontro aqui agora. Deixa eu ver aqui. João 16. Nós lemos até o 13, não é isso? Olha só o 14. Ainda sobre o Espírito. Jesus dizendo: Ele me glorificará. Então, o Espírito Santo
promove glórias a Jesus, revelando a perfeição, o sacrifício eficaz, as duas naturezas num só homem, 100% Deus, 100% homem. Ele faz-nos entender que só Jesus salva. Sem Jesus não há salvação. Eu não conheço muito sobre a doutrina da justificação, não sei explicar, mas eu só sei que eu fui justificado pela graça de Deus em Jesus. Isso eu sei. Eu sei que eu só vou ser salvo por causa de Jesus. Isso eu sei. Eu sei que sem Jesus eu não posso ir para o céu. Isso eu sei. Eu sei que eu sou pecador e mereço a perdição. Isso eu sei. Não sei explicar, mas eu sei que sou salvo por Jesus. Todos aqueles que são salvos recebem este conhecimento de Deus, através da unção do Espírito. E aí, para fechar, ele nos faz uma exortação. Vamos voltar para o segundo capítulo, para o texto básico, né? 1 de João 2. Versículo 18, ele diz, só recapitulando aqui, entenderam então, que quando ele diz assim, vocês não necessitam de alguém que vos ensine, não é que o crente sabe tudo, até porque o próprio João está ensinando. Senão não poderia ensinar. O que ele está dizendo é que todo aquele que crê em Jesus recebe do Espírito Santo o suficiente para entender que ele é pecador e que Deus já enviou o Cristo, e é Jesus, 100% Deus, 100% homem, e suficiente para a nossa salvação. Agora aí ele contrastou verdade no conhecimento, conhecereis a verdade, com o mentiroso, que é o anticristo. Agora ele faz um outro contraste, ele diz assim no versículo 18, filhinhos, agora pois, permanecei nele. O que ele disse dos anticristos? Isso, mas o quê? Vamos lá? Quem se lembra? O anticristo fez o quê? Ele permaneceu? Não. Ele saiu do nosso meio. Ele saiu, não permaneceu. Quem é filho, permanece. Quem é anticristo, sai. Então ele está dizendo assim, vocês receberam a unção do Espírito, por isso conhecem a verdade, enquanto o anticristo é mentiroso. Ele chegou a dizer assim, versículo 22, quem é o mentiroso não é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, se você conhece a Jesus como o Cristo, então você está na verdade, e eles na mentira. Agora, você nesta unção permanece, o anticristo não. A permanência na doutrina bíblica em Jesus evidencia que você é filho de Deus e que não faz parte dos falsos. Por isso ele começou aqui dizendo, quanto a vós outros, são de Deus. A motivação desta permanência. Primeiro, você entende que você não faz parte daqueles que estão lá fora, dos anticristos. Você pertence ao Senhor, você permanece nele, porque você conhece a verdade. Mas há também aqui a motivação do retorno de Jesus. A motivação da permanência no Senhor é a volta de Cristo. Olha só o que ele diz. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Eu não posso demorar mais, porque o meu tempo já esgotou, mas só vira aí o texto que o Rick leu no início, aqui na abertura, no capítulo 4. Olha só, a partir do versículo 15, o que ele diz. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qual é a maneira de você permanecer em Deus? Confessando publicamente a Jesus como o único Senhor e Salvador.
Mas ele continua: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Opa, peraí, você permanece em Jesus, então você permanece em Deus. Você exerce o amor, então você permanece em Deus. Está vendo o que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que temos que permanecer no Senhor, num relacionamento confessional do senhorio de Cristo, que Jesus é o Cristo, o prometido, e temos que ter uma relação de amor entre os irmãos para provar que temos amor com Deus. E isto nos dá confiança. Deixa eu relatar aqui novamente, para alguns repetidamente, mas para outros não. Um irmão em Cristo muito querido, creio eu que ele é fiel. Uma pena que ele não está num local onde ele é incentivado a estudar muito a Bíblia, mas eu creio que ele teme a Deus. Nós estávamos trabalhando juntos e ele estava usando um chapéu, e nós nos sentamos assim umas subidas, né, bastante íngreme, e nós começamos a subir e paramos ali e nos assentamos ali. E passou naquele momento aquele aviãozinho de guerra que rodou no Brasil algumas vezes aí baixinho, só que ele veio de trás. Como ele veio de trás, nós só ouvimos o barulho quando ele estava sobre nós, e foi aquele ronco extraordinário. Eu assustei-me também. Ele assustou, pegou o chapéu, pôs no peito com um símbolo de reverência, e assim que os ânimos acalmaram, totalmente mais branco do que ele já é, ele disse: rapaz, é assim que Jesus voltar. Eu não sei se ele ficou com medo de ser Jesus voltando, se assustou em ser Jesus voltando, né? Mas ele tem razão, é assim que Jesus voltar, ou seja, inesperadamente. Sábado, a nossa aula de discipulado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre o julgamento. Se você quiser, é a penúltima aula do nosso discipulado, tá bom? Mas só que você anseia pela volta do Senhor, e não tem medo da volta do Senhor. Eu já conversei com irmãos que ele dizia assim: olha, eu vou para o céu, se Deus quiser eu vou, não sei, vontade de ir para o céu eu tenho. Mas você não crê em Jesus? Creio, mas sei lá, vai que eu peco amanhã e morro. Ou seja, eu quero que Jesus volte, mas ele volta na hora que eu não tiver cometido pecado, porque se voltar aí já era. O que ele está dizendo aqui é que este conhecimento de Deus o segura em Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, único, e isso nos dá confiança, e nós não nos afastamos da segunda vinda quando ela surgir. Por quê? Porque apesar de nós estamos em Cristo, e por causa de Cristo podemos ter confiança na segunda vinda dele. Ele virá como juiz, mas ele é o meu advogado. Lembra do início do capítulo 2? Se alguém pecar, temos o advogado, Jesus Cristo, o justo. Agora pensa comigo. Você contrata um advogado para julgar, defender a sua causa. E esse advogado começa então a desenvolver ali o seu trabalho. Nesse ínterim, ele faz um processo lá meio milagroso, né? Só para ilustração, e consegue a aprovação de juiz, e ele é designado para ser o juiz da sua causa. Bom, se ele era o seu advogado e agora é o seu juiz, então você já está aprovado. É isso que ele está dizendo aqui. Quem tem a unção conhece o advogado, conhece o juiz, não fica envergonhado, não quer correr dele, porque tem segurança nele. E aí ele encerra
dizendo que a permanência na prática da obediência ao Senhor é uma evidência de quem nasceu de novo. Versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, nascido de novo. Que segurança, que paz. Tudo que é nascido de novo conhece a verdade pela revelação do Espírito Santo. O coração do crente, sua fé, é assistida pelo Espírito Santo. Agora até me lembrei que Jesus falando assim: quando você for levado aos tribunais por causa do meu nome, não fiqueis preocupados quanto ao que é a vez de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis falar. Lucas 12, 11 e 12. Tudo que é nascido de novo é estável na doutrina, permanece e anseia pela segunda vinda de Jesus, sem medo, com toda segurança. A permanência em Jesus evidencia uma vida nova, um regenerado. Queridos irmãos, ainda que me oferecessem todos os prazeres saudáveis deste mundo, ainda que me oferecessem, que nos oferecessem todo o dinheiro que você possa usar, gastar à vontade, ainda que lhe oferecessem o lugar mais chique deste mundo para você habitar, sem pagar aluguel, ainda com toda a despesa paga e ainda com um cartão de crédito ilimitado para você gastar à vontade, ainda que você tivesse a proposta de o atendimento dos mais renomados médicos, os hospitais mais bem preparados para você viver a partir de semana que vem. Se Jesus voltar amanhã, é incomparavelmente melhor. Não tememos. Não tememos. Você não teme porque você tem a unção do Espírito Santo. Diferentemente do que muitos pastores têm se aproveitado e dito: olha, não fale de mim, não toqueis no ungido do Senhor. Não pode falar de você também é ungido do Senhor. Você também é uma ungida do Senhor, porque você recebeu a unção na conversão. E Ele se encarrega de iluminar a mente, Ele se encarrega de ensinar, de nos guiar, de nos assistir. É por isso que nós temos convicção da nossa salvação.